temos feito aqui no dia de hoje. Louvado seja o Senhor. Eu queria convidar você, os irmãos vão projetar nossa mensagem de hoje. Nós estamos falando sobre uma série dos 500 anos da Reforma Protestante. E nós estamos na quarta parte hoje. Nós vamos ter só mais uma mensagem. Eu queria que você, sentado como você está, pegue a sua Bíblia e abra no livro, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 10 e 11. Ali só está aparecendo o 11, mas é 10 e 11. Amém? Quero chamar a sua atenção, que você fique atento a toda a mensagem, não evite se levantar, conversar. Diz a palavra de Deus assim, Paulo, escrevendo à igreja de Corinto: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, diz ele, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nós temos falado aqui esse ano, estamos completando 500 anos da Reforma Protestante. Momento marcante na história geral, mesmo para quem não é um cristão. É um momento singular da história, é uma virada. Idade Média, Idade Moderna, 1517, foi um momento importante. Nós estamos em 2017, portanto, 500 anos. Nós estamos falando sobre os 5 lemas da Reforma. Nós falamos já sobre a Escritura, somente a Escritura. Falamos sobre somente a graça, somente a fé. Vamos falar somente Cristo e a glória somente a Deus daqui a 15 dias. Talvez. Na semana passada, nós falamos sobre Romanos capítulo 1, verso 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que é do princípio ao fim pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós falamos sobre as 3 palavras principais desse texto, Evangelho, definimos o Evangelho a partir do que ele não é, para estabelecermos o que ele é. Falamos sobre a justiça totalmente vinculada a Cristo, ao seu sacrifício e à fé. Hoje nós vamos falar sobre esse termo latino que é o solus Christus, somente Cristo. Lembrando, que eu estou lembrando sempre a você, que a nossa visão da Bíblia, nós precisamos ter uma visão coerente da palavra de Deus, não é eu acho e pronto, isso pode te afetar de forma errada, ter um desdobramento que não vai ser adequado, mas quando eu tenho uma visão correta da palavra, por isso somente a Escritura, ela dá testemunho de si mesma e me ensina a viver diante de Deus e do meu Cristo, diante dos meus irmãos e diante da vida, eu estabeleço bem a minha caminhada de fé. Por isso que eu preciso estar bem esclarecido sobre o que a Bíblia diz sobre todas as coisas. Dentro dessa discussão, e sobretudo de hoje, nós precisamos levantar 3 ideias aí, detalhes importantes para a discussão de hoje, quando falamos sobre somente Cristo. Primeira ideia é que aquilo sobre o qual você estabelece a sua existência é o seu fundamento. As pessoas têm buscado seus fundamentos, na sua existência, na sua manifestação da sua espiritualidade, na sua família. Em termos gerais, as pessoas precisam de alguma coisa. Então, aquilo sobre o qual você estabelece a sua existência é o seu fundamento. E você precisa estar atento em relação àquilo que você tem colocado como fundamento da sua vida, da sua casa e da sua existência. Segundo, o seu fundamento, por conta disso, pode revelar falta de conhecimento, fundamento errado,
ou bom discernimento. A gente entende pela palavra que a gente só pode ter um bom discernimento pela revelação de Deus e pela revelação de Jesus Cristo. Do contrário, a gente pode estar sofrendo por falta de conhecimento, mesmo pensando que está tudo bem. Por isso você precisa questionar a si mesmo sobre o seu fundamento. E terceiro, aplicando para nós que amamos a Jesus especificamente para a igreja, crescimento espiritual saudável pressupõe conhecer o verdadeiro fundamento. Isto é, se eu quero crescer mesmo na direção de Deus, da forma que Deus quer trabalhar na minha vida, entender esse processo, eu preciso conhecer o verdadeiro fundamento. Não é aquilo que eu acho que é o bom fundamento. Não é uma ideia humana, não é uma filosofia de vida. Eu tenho que entender o que é o verdadeiro fundamento, porque nós vamos aprender hoje que só há um fundamento, não vários fundamentos. Amém, irmãos? Nós estamos, portanto, lançando mão, entrando nesse assunto. A gente sempre entra no assunto a partir de um texto bíblico, e o texto bíblico é a carta de Paulo aos Coríntios. Tá? E há alguns detalhes nessa carta que são relevantes para a gente lembrar. Primeiro, essa carta, essa igreja de Corinto, que é uma igreja grega, foi fundada por Paulo na segunda viagem missionária, onde ele percorre um caminho maior geograficamente e chega na região chamada de Acaia, na segunda viagem missionária. E segundo o texto de Atos 18, que é o texto histórico mostrando as viagens missionárias de Paulo, ele fez 3, além da sua prisão a Roma, a gente aprende que ele ficou por volta de 18 meses nessa cidade, estabelecendo uma igreja. Essa cidade era uma cidade de um nível moral muito baixo. É dentro dessa cidade que Paulo estabelece a igreja, num desafio muito grande. Uma cidade de Corinto era uma cidade portuária. Portanto, você tem navegação ali, você tem gente saindo e entrando, você tem comerciantes, você tem soldados, mercadores, navegantes. E por conta da posição geográfica de Corinto, havia muita gente de fora, ou indo para Roma, que passava por ali. E era uma cidade com uma movimentação muito grande e com uma cultura religiosa muito grande, com adoração a deuses gregos, a templos de adoração pagãos e muita prostituição na cidade. É esse nível que essa cidade tinha, esse nível moral muito baixo. Havia, inclusive, uma expressão utilizada para os gregos, haviam estabelecido um termo para dizer vida coríntia, não é corintiana não, vida coríntia, para descrever a imoralidade da cidade. Você tem uma ideia como que era difícil ali. Quem já leu a carta de Paulo aos Coríntios, 1ª e 2ª, vai perceber que os assuntos têm a ver. Nós já pregamos aqui sobre outros textos, a importância da orientação para aquela cidade. A igreja, portanto, ela não é elogiada por Paulo. Os irmãos são chamados de crianças. Seria difícil você chamar alguém de criança espiritualmente falando, embora haja muitas pessoas crianças espiritualmente, mas Paulo declara no começo do capítulo 3, eu não posso falar com vocês como a espirituais, mas como a carnais e como a crianças ou criancinhas em Cristo. Que palavra dura de Paulo. É dentro desse contexto que nós vamos falar o tema, o 4º lema da reforma, somente Cristo. Vou ler mais uma vez o texto. Conforme a graça que me foi concedida por Deus, né? Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então o texto pode nos ensinar, é um texto muito atual, nos ensina, e a gente pode então avaliar aquele contexto também da reforma, e juntando com essa palavra de Paulo, a gente pode aprender algumas coisas interessantes sobre a nossa fé e sobre a igreja. Primeiro ponto é a declaração desse versículo 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida.
Paulo tem convicção, ele não tem dúvida que ele é fruto do agir de Deus e da graça de Deus sobre ele. Feliz é aquele que tem consciência do agir de Deus em sua vida. Se você quer ser mais abençoado, Cristo tem que aparecer mais em sua vida. Deus precisa aparecer mais em sua vida. Às vezes as pessoas querem aparecer mais do que Deus. Se você quer ser abençoado mesmo, deixe que Cristo seja o Senhor da sua vida e apareça mais na sua vida. E aí você vai ter uma vida muito mais abençoada e mais frutífera. Paulo tinha, irmãos, amigos, consciência da graça que havia atingido a sua vida e, sobretudo, o seu chamado apostólico. Ele diz, conforme a graça de Deus que me foi concedida. Ele está dizendo nesse texto que ele é cooperador de Deus, que ele é lavoura de Deus, que ele é edifício de Deus, usando uma linguagem no verso 9. Portanto, o apóstolo tem consciência da graça de Deus sobre a sua vida como apóstolo. Feliz é aquele que entende o agir de Deus em sua própria existência. E não abre mão desse agir de Deus na sua existência. Houve um tempo da igreja, e isso pode acontecer em todos os momentos, em alguns momentos acontece hoje também, onde as pessoas perdem de vista o agir de Deus em suas vidas, perde a consciência do agir de Deus e da presença de Deus. Por isso no verso 9, não lido, ele diz que somos cooperadores de Deus. Eu tenho consciência do agir de Deus em minha vida, porque conforme a graça de Deus que me foi concedida. Ele começa esse verso 10 afirmando isso. A pergunta que não quer calar é essa. Você tem consciência do agir de Deus sobre a sua vida, sobre a graça de Deus sobre a sua vida em todos os níveis? Você tem consciência que Deus tem agido em sua vida? Quando uma igreja ou uma pessoa, igreja, comunidade de Deus, e uma pessoa que também é igreja, quando uma igreja perde a noção do agir da graça de Deus, ela se perde em seus caminhos. Por isso que naquele momento do século XVI, e já anteriormente, a igreja havia manifestado sintomas de que havia perdido a percepção da graça de Deus e do agir na vida da igreja e dos seus líderes. E isso é triste. Paulo começa falando, dizendo, eu tenho consciência da graça de Deus sobre a minha vida, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu não tenho dúvida disso. Porque a graça de Deus, ela não atua só na salvação, há vários aspectos da graça. Quando Paulo escreve a segunda carta aos Romanos, a segunda carta aos Coríntios, perdão, ele diz que os macedônios haviam sido abençoados com a graça de Deus para participar de um projeto. Então é importante a gente entender que a graça de Deus afeta toda a nossa vida, a partir da salvação, e é nesse aspecto que Paulo está falando, tendo consciência que a graça de Deus o havia abençoado ao ponto de ser apóstolo de Cristo. Ele tem consciência da graça de Deus sobre a sua vida. Você tem consciência do agir da graça de Deus sobre a sua vida? Segundo, ainda no verso 10 ele diz, eu como sábio construtor lancei o alicerce, e o outro está construindo sobre ele. Vamos ler lá? Eu como sábio... Paulo já tinha usado, meus irmãos, e a Bíblia é tão rica, uma metáfora da plantação. Agora ele está usando outra metáfora da construção. Havia usado plantação. O texto diz, sabe o construtor, que a ideia do texto aqui é um construtor habilidoso. E ele diz, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce ou fundamento, depende da sua tradução. E outro está construindo sobre ele. Então, diante das alterações que Paulo estava percebendo, então, alterações perceptíveis na igreja de Corinto, uma igreja nova que ele tinha fundado, ele começa a perceber que depois, e mesmo depois de ter lançado o alicerce que era Jesus, algumas pessoas estavam seguindo na construção do reino de Deus de forma equivocada. Então o apóstolo revela que havia lançado o que ele chamou de
alicerce. Alicerce. Quem é o alicerce? Quem era o alicerce e é o alicerce? Jesus. Eu lancei o alicerce. Se nós voltarmos na história, como nós já temos estudado aqui, 3 séculos de uma igreja cristã, que tinha o alicerce que era Jesus, e no momento de mais liberdade, século IV, início do século IV, a igreja se perde, depois de vencer e sofrer tanto, depois de ter liberdade para professar a sua fé, é no momento que deveria ser de reafirmação, é um momento de declínio espiritual. Os apóstolos lançaram um alicerce, mas as pessoas começaram a construir de forma equivocada sobre esse alicerce. É nesse sentido que Paulo está vendo a igreja aqui. Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. Ele está dizendo aqui no verso 2, verso 10. E outro está construindo sobre ele. Qual é a visão de Paulo aqui? Ele tem consciência, meus irmãos, da continuidade da obra de Deus. Nós estamos todos aqui em 2017, 24 de setembro, é isso? Mas nós sabemos que não ficaremos para sempre aqui. Nem eu, nem os irmãos. Mais 50 anos, talvez 80% desse auditório não estará mais aqui se Jesus não voltar. Paulo, que é apóstolo de Cristo, ele tem consciência da graça de Deus sobre ele, o chamou e ele tem consciência da continuidade da obra. Por isso que no texto 6 e 7, o verso 6 sobretudo, na metáfora da plantação, ele disse: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que fez crescer. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, porque ele tem a nítida, ele tem consciência que ele tinha o seu papel, ele sabia do seu lugar no reino de Deus como apóstolo, mas sabia da continuidade da obra. Nós precisamos ter essa visão. E se nós perdemos a visão, nós podemos comprometer a obra de Deus. Ele tem consciência da continuidade da obra. Tendo o fundamento que é Jesus, devemos seguir fazendo a vontade de Deus. Num dado momento da história, a igreja se perdeu e se perdeu muito na continuidade. Por isso Paulo está dizendo aqui que eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Ele não está dizendo, não é uma palavra de reprovação, é uma constatação de que o trabalho de Deus prossegue. Mas nós devemos estar atentos. Então, na terceira parte, ele vai dizer, o final do verso 10, leia comigo aí, olha só o que está escrito lá. Vamos ler juntos? Contudo, veja cada um como constrói. Cada um como constrói. Eu lancei o alicerce, outro está seguindo no projeto, mas, entretanto, todavia, contudo, veja cada um como constrói. O processo avança, envolve pessoas, entretanto, existe aqui um questionamento sério. Veja cada um como constrói. A manifestação no século XVI da Reforma Protestante foi o questionamento disso. Como está sendo o processo de continuidade após o lançamento do fundamento através dos séculos de Jesus? Como igreja estamos fazendo, o que nós estamos fazendo da igreja? Como estamos expressando o Evangelho, como estamos apontando o plano da salvação de Deus. Veja cada um como constrói. Há um direcionamento somente à palavra sobre como construir. Se literalmente falarmos sobre esse assunto, tem gente que gosta de construção. E você tem materiais e formas e mecanismos. Agora, quando nós estamos falando de reino de Deus, há um processo, há um direcionamento. Veja como cada um constrói. A nova tradução da linguagem de hoje diz assim, olha só lá. Usando o dom de Deus, usando o dom que Deus me deu, verso 10 todo, eu faço o trabalho de um construtor competente. Ponho o alicerce e outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado, Era a queixa, era a advertência, era o questionamento da igreja no início da modernidade, saindo da Idade Média, não é?
A igreja estava ali sofrendo, tendo problemas. A igreja estava se perdendo em relação ao prosseguir depois do alicerce. Então significa que nós não podemos construir de forma equivocada. Um arquiteto, um construtor não pode construir um edifício sem um alicerce correto, ao cálculo certo. Então Paulo havia levado Cristo àquela igreja, era a base. Eles tinham a base, mas precisavam continuar. Então nós vamos construir, mas vamos avaliar como cada um vai construir, senão fica difícil. Então o contexto indica que a construção ou a sequência daquela construção estava sob suspeita. Sabe, naquele momento da igreja, da reforma, a igreja estava sob suspeita. Ela não estava caminhando bem, não estava caminhando na palavra, estava caminhando na tradição, estava escravizando as pessoas emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Tinha que repensar. Isso muitas vezes acontece hoje também, nós temos que repensar se a sequência da construção não está adequada, não está firme a partir de Cristo, o material não é adequado, e aí coloca-se sobre o fundamento que é Jesus e a coisa não fica muito legal. Então houve um tempo que a igreja sofreu um desvio, perdeu os seus principais pilares. E essa palavra era a preocupação de Paulo, a igreja de Corinto, tão nova, que já estava sendo ameaçada também. Então outras coisas foram sendo colocadas em cima do fundamento, estranhas ao evangelho. E todas as vezes que a gente coloca outras coisas estranhas ao evangelho, sobre Cristo, dogmas, idolatria, celebração do homem, a coisa pode desmoronar, pode ter dificuldade. Não é assim, é uma exortação de Paulo. Então ele tem consciência da responsabilidade no desenvolvimento da obra de Deus. Responsabilidade. Nós precisamos reconhecer o nosso tempo, o agir de Deus sobre a nossa vida, mas tem responsabilidade. 4, e ele vai dizer então, olha só, começando verso 11, porque ninguém pode colocar outro alicerce. Ninguém pode colocar outro alicerce. Por que ninguém pode colocar outro alicerce? Porque o texto dá sinais que outra coisa estava fundamentando a igreja, ou ameaçando o fundamento da igreja, como no período da reforma. Ninguém pode colocar outro fundamento. Ninguém pode colocar outro fundamento. Naquele momento, quando a igreja está sendo questionada, e Deus levanta tanta gente anteriormente, e os precursores da reforma, para questionar a igreja que dominava, mas estava desviada. Por isso, somente a Escritura pode nos mostrar os desvios pessoais e os desvios de uma comunidade e da igreja em todos os níveis. Somente a palavra de Deus, porque somente a palavra de Deus define o fundamento. Qual é o fundamento? O fundamento é Cristo. Então, eu destaco a expressão ninguém. Nem a igreja, nem bispos, nem papas, nem autoridade eclesiástica, nem estrutura denominacional, ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto. Então é interessante isso. Paulo aqui tem, irmãos? Consciência do único alicerce. Do único alicerce. Só há um alicerce para a igreja. É importante a gente pensar nisso. E ele vai terminar o verso 11, que a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo. Ele diz, olha só o que está escrito lá no verso 11. Quero que você leia comigo, vamos lá? Porque ninguém pode colocar... A palavra define todas as coisas. Então, se a palavra diz que ninguém pode pôr outro alicerce, não pode ser Jesus mais alguma coisa. Somente Jesus. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto. Então, é um assunto sério. Literalmente, quando as pessoas vão construir, elas sempre levam a sério, precisam levar as instruções dos arquitetos, dos engenheiros. Porque está numa construção. A sua própria construção. Tem que pensar sobre a base. Ela vai construir. Por quê? Porque pode desmoronar tudo. Não há uma base segura. Pode tudo vir abaixo, em termos espirituais, emocionais. E eu preciso entender isso. Sobretudo aqui, Paulo está questionando se
Alguém poderia estar colocando outro fundamento ou construindo de forma inadequada. Tudo podia vir abaixo. Então uma igreja pode desabar, vir à ruína. Uma vida pode desmoronar quando não está estabelecida no fundamento que é Jesus ou no fundamento errado. Eu preciso levar a sério isso. Ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Quem disse isso? A palavra. É a revelação de Deus. Ele não é um meio fundamento. Coloca aí esse material aqui melhorzinho, mas junto você coloca outra coisa. Não vai dar certo. Nós temos visto aí obras que estão caindo porque o material não foi adequado. É a figura que Paulo está usando aqui. Então, Jesus é o fundamento da igreja. Ele não é meio fundamento. Ele é um pedaço do fundamento. Ele é o único fundamento. Não é um pedaço de papel que você compra, uma água ungida, alguma coisa que é o fundamento. É Jesus. É o relacionamento com Jesus. E naquele momento da Reforma Protestante, muitas coisas estavam assumindo o lugar de Jesus. E nada pode assumir o lugar de Jesus. Amém? Todas as vezes nós tentamos assumir o lugar de Jesus, na gestão da nossa vida, da igreja, pessoal, a gente cai em idolatria. Idolatria não é só se dobrar diante de um altar, onde tem ali obras artísticas. Idolatria é muito mais do que isso, e pode ser muito mais do que isso, numa visão mais abrangente. Por isso que Jesus é o primeiro, Ele é o fundamento da igreja. Como que a gente pode mostrar isso de uma forma mais clara? Nós temos uma palavra profética, Isaías, por exemplo, que é um profeta chamado messiânico. Isaías capítulo 28, 16, veja lá. O que diz a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus dá testemunho de Jesus o tempo todo. Ele é revelado, mas dá testemunho de Jesus o tempo todo. Por isso diz o soberano, o Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Olhe só, sinais do Evangelho há muitos séculos antes da manifestação visível de Jesus. Quando nós chegamos no Novo Testamento, Efésios 2, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 20, versículo 20 e 21, ele diz, olhe só: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Então nós só podemos crescer tendo o ensino dos apóstolos e Jesus a pedra angular. A igreja, ela está fundamentada nos ensinos dos apóstolos verdadeiros, não é? Então nós temos o testemunho apostólico hoje da palavra de Deus, de Pedro, de Paulo. Não são os apóstolos de hoje, que não são apóstolos, mas dos apóstolos da Bíblia, o conteúdo bíblico que eles deixaram, a herança do ensino, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Então, pensando no desenvolvimento, nesses termos espirituais, nós precisamos pensar nisso. Jesus é a pedra angular. Toda a Escritura revela que a salvação e a segurança vem através de Jesus por meio de Cristo. Amém, irmãos? Nós devemos celebrar esse nome por isso, porque Ele é o fundamento, Ele é tudo para nós. Ele é Senhor. Primeiro, a Bíblia diz que somente Cristo traz salvação. Lucas registra: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Naquele momento, teologicamente falando da reforma, nós tínhamos outros nomes, outras autoridades eclesiásticas que estavam até assumindo um lugar de Deus. Mas a palavra de Deus diz aqui: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Somente por Jesus, somente pela graça e somente pela fé. Não é Pedro, não é Paulo, não é Maria, não tem outro nome, é só Jesus. Nome sublime, nome poderoso. Amém?
Segundo, somente Cristo é o poder e a sabedoria de Deus revelada. Paulo mesmo escrevendo aqui nessa carta, nós estamos trabalhando. Ele diz, os judeus pedem sinais miraculosos. Os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, gentio e judeu, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Não importa o que as pessoas estão querendo, pedindo, eu tenho que definir, nós definimos como igreja quem é Cristo, o seu lugar, o seu ofício. Ele é o poder e a sabedoria de Deus. Então Paulo diz, os judeus estão pedindo sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para um, loucura para o outro. Olha que coisa tremenda é a palavra de Deus que a gente precisa pensar. Somente Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Existem tantos sábios nesse mundo, mas Paulo está dizendo aqui, somente Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Jesus é o Todo-Poderoso, na linguagem do Apocalipse. Ele é aquele, Apocalipse 1:8, Todo-Poderoso, aquele que é chamado de Pantocrato, que tem todo o poder. Nós trabalhamos isso recentemente. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele disse, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude, acabou, fechou. Ele é o Todo-Poderoso, amém, irmãos? Terceiro, somente Cristo é o primeiro e o último. É o primeiro e o último. Apocalipse 1, nós já trabalhamos aqui, diz, quando vi, na visão de João, quando vi, caí aos seus pés como morto. João viu não mais aquele Cristo que ele tinha conhecido, que andou com ele, mas o Cristo glorificado. Olhar para aquele Cristo glorificado na visão, caiu como morto. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Eu sou o primeiro e o último. Por isso somente Cristo, não nenhum nome mais, somente Cristo. Aquele então, meus irmãos, que experimentou desse Cristo vivo, tem segurança na sua vida. Eu volto a dizer, não é uma tradição que te dá segurança, não era um papel comprado no passado, há 500 anos atrás, que poderia dar segurança. Mas o que dá segurança é Jesus Cristo. Ele fez tudo, ele derramou o seu sangue, ele é o primeiro e o último, ele experimentou de tudo para nos dar segurança. Somente Jesus por isso. Quarto, somente Cristo é o sumo sacerdote. Eu quero destacar aí, ele é o sumo sacerdote. Nós temos o trabalho sacerdotal na antiga aliança, o autor aos Hebreus diz, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus. Quem é esse sumo sacerdote? Que poderia, na visão araônica, entrar por mim, resolver o meu problema de pecado momentaneamente. Hoje, amanhã, eu teria que voltar de novo. Nós temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, diz ele, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, Jesus, na linguagem bíblica, é o sacerdote de uma ordem diferenciada, não é aquela ordem araônica, fraca, limitada. Ele é sacerdote de uma outra ordem, da ordem de Melquisedeque, que é chamado diretamente por Deus. Não de uma ordem humana. Por isso ele é o nosso mediador. Ele é o nosso sumo sacerdote. Eu posso levar tudo a ele. Ele intercede por mim. Ele é meu advogado. Eu posso confiar nele. Ele adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Amém, irmãos? Ele é o nosso único mediador. Em quinto e último lugar, somente Cristo é o Rei dos Reis.
Apocalipse 19:16, na visão de João, ele diz assim: em seu manto e em sua coxa estava escrito este nome, para identificar: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Uau! Rei dos reis e Senhor dos senhores. Estava escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por isso que Jesus, ele desenvolve em seu tríplice ofício, ele tem a função de profeta, ele traz a mensagem de Deus, ele é sacerdote, ele está diante de Deus por nós e ele reina. Ele reina. Ele é profeta, ele é sacerdote e é rei. Essa visão do tríplice ofício de Jesus, ela é resgatada na Reforma Protestante também. Jesus é o rei, Jesus é o sacerdote, Jesus tem a mensagem. Por isso somente Jesus, somente Jesus, somente Jesus. Não há outro nome. Por isso que nós começamos e estamos sempre celebrando o nome de Jesus, que é poderoso por tudo isso. A palavra dá testemunho de Jesus o tempo todo. Ele mesmo disse: a Escritura fala de mim. Vocês não entenderam o que a Escritura fala de mim? A lei, os profetas e os escritos? Então, quando você lê a Bíblia, você procura enxergar Jesus na palavra de Deus, porque Ele está ali. É o plano da redenção. Por isso Paulo está preocupado com aquela igreja, sobre o fundamento e sobre a continuidade do processo. Por isso ele vai dizer, então, 1 Coríntios 3, 10, 11, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. Qual é o alicerce? Jesus. Outro está construindo sobre ele. Contudo, veja, olha a responsabilidade nossa, veja cada um como constrói. Tem muita gente se perdendo nessa construção hoje. Contudo, veja cada um como constrói. Responsabilidade no trabalho do reino de Deus, porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se eu quero aprender de tudo da igreja, da minha vida, do projeto de Deus, eu tenho que ir para Jesus. E a partir desse fundamento eu vou crescer, e eu vou viver para a glória dele, eu vou entender o processo do agir de Deus, vou ser feliz, e vou comunicar isso para as pessoas, que há um rei, que há um que é poderoso, que é sacerdote, que me amou e que foi as últimas consequências por mim. Como igreja, portanto, nesse momento histórico nosso, nós temos uma grande responsabilidade de anunciar o Evangelho, falando desse amor, falando que só Cristo é o fundamento, não outras coisas, não outros rituais, só Jesus, não o dinheiro. O dinheiro não compra a bênção de Deus. Em alguns lugares parece que é assim. O dinheiro pode comprar uma oração, pode comprar a bênção. O dinheiro não compra. O dinheiro não pode comprar a salvação. É somente pela graça em Cristo Jesus. Ele derramou o sangue. O seu sangue precioso. Somente Jesus. Ele é o nosso fundamento. E nós vamos seguir construindo com responsabilidade. Porque ninguém, há uma proibição, pode lançar outro fundamento, além que já foi posto. Não dá para inventar. Tem muita gente inventando hoje, não dá para inventar. O Evangelho é essa profundidade que ele é, que as pessoas muitas vezes não aprendem sobre ele, mas ele é muito bonito, profundo, abençoa a nossa vida. Mesmo que os judeus estejam pedindo sinais hoje, os gregos sabedoria, mas nós estamos anunciando o Cristo que foi crucificado, que é escândalo para um e loucura para o outro, mas é isso que nós temos. Por isso que a reforma protestante é uma volta para o Evangelho. E hoje nós estamos precisando voltar para o Evangelho, senão a gente vai se perder. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto. Que Deus nos abençoe, que nós possamos estabelecer a nossa vida em Cristo, somente nele. Amém? Feche seus olhos.